Essa é a história de uma vez em que a Athena Sasha foi levada para longe do santuário. Ela estaria acompanhada de uma outra pessoa, mas quem seria? E a deusa, que ainda era uma criança, dizia enquanto segurava seu chapéu: Ei, com licença, não acha que seria melhor voltar para o santuário na Grécia? Eu tenho medo desses cachorros que nos seguem. Aqueles animais rosnavam e se pareciam mais com lobos selvagens do que com cães, e o homem que acompanhava mordia uma maçã. Enquanto seguia, Atena perguntava se o homem estaria escutando, e de repente os lobos saltam para atacar a jovem deusa, que grita o nome daquele homem: Cárdia. Em um piscar de olhos, o cavaleiro dourado Cárdia de Escorpião se vira e atinge com apenas um golpe todos aqueles animais que são jogados para trás. O cavaleiro de ouro estaria levando Atena para uma viagem. O chapéu de Sasha cai e Cárdia, enquanto mordia a sua maçã, dizia: Ei, você continua com essa cara de assustada, Sasha. Por acaso não se sente segura comigo? O cavaleiro de ouro de Escorpião. A menina responde que não seria isso, porém, Cárdia continuava: Você não estava enchendo o saco dizendo que queria sair do santuário e pensar que eu fiz o favor a uma menina tão mimada. Você deveria estar aproveitando agora. Atena pede perdão ao cavaleiro e, envergonhada, ela pergunta se eles continuarão a andar vagando por aí. Cárdia a puxa pelo braço e aponta para uma cabana. Eu já sei. Vamos entrar ali, Sasha. A Atena não entende muito bem, porém ao entrarem naquele local, ela percebe que aquilo era uma taverna. Vemos várias pessoas bebendo e conversando por ali, e até mesmo havia um músico cantando também. E Sasha pedia por favor para Cárdia esperar. É uma taberna e ela não poderia entrar ali. Atena falava: é a minha primeira vez em um lugar assim, e também olha, ainda sou uma criança. Cárdia então responde: não se preocupe com essas coisas. Não quer dizer que você vai encher a cara até cair, não é mesmo? E Sasha achava aquele lugar bastante feio. Cárdia pedia para ela não se preocupar e também pedia para que ela se sentasse naquela mesa. Atena estava muito desconfortável e dizia que não poderia ficar por ali. E de repente, uma mulher surge atrás da deusa. Era uma formosa garçonete de cabelos pretos que bate fortemente uma caneca na mesa em que Atena e seu cavaleiro estavam. Aquela mulher com um sorriso no rosto diz: Senhorita cliente, se é tudo tão feio como diz, você não precisa ficar aqui. Sasha, morrendo de vergonha, pede perdão e a garçonete continua: e pro seu irmão, não deveria perturbar a sua irmã pequena, assim ela vai terminar odiando as tabernas. Cárdia então responde que ao que parece não seria ele que estava perturbando, e aquela garota não era a sua irmã. A garçonete fica irritada com essa resposta: cuidado com o que fala, seu babaca. E ela serve uma refeição para Sasha. A garota perguntava o que seria aquilo. A garçonete então explica: isso aqui é por conta da casa, porque você é uma linda garota. Não se permita ficar com a cara triste nesse lugar. Meu nome é Cálvera e eu sou a responsável por aqui. Me chame se alguém te incomodar. Cálvera então continuava servindo as mesas daquele local, e Sasha então percebe que ela era realmente uma pessoa gentil, porém Cárdia ironiza: ah é? Ela seria gentil mesmo se tivesse me servido algo também. E de repente algumas pessoas entram naquele local. O cavaleiro de ouro sente a presença desses visitantes. E Cálvera fica surpresa ao dar de frente com essas pessoas que emanavam uma presença ameaçadora, porém a garçonete, como de costume, sorria e dá as boas-vindas a todos. Em que eu posso ajudá-los? Os homens de cabelos pretos e orelhas pontudas, que trajavam roupas indígenas, diziam: nós somos os guerreiros Jáguas. Cálvera então os responde: ah sim, os guerreiros Jáguas. Um deles então se pronuncia: levamos muito tempo procurando por você, Cálvera. Cárdia percebe aquele clima estranho no ar e de repente a garçonete é capturada pelos Jáguas, que diziam para ela ir com eles. E sem entender, Cálvera perguntava o que eles estavam fazendo. Em meio àquela confusão, Cárdia continuava tomando sua bebida, e Sasha, assustada, grita pelo nome de sua nova amiga. Ela se vira rapidamente e pergunta para Cárdia o que eles irão fazer. Porém, ao perceber, o cavaleiro nem sequer estava mais ao seu lado. Os Jáguas se aproximavam da saída da taberna, mas em um piscar de olhos, o escorpião aparece em sua frente. Ele perguntava para a garçonete: eu devo mesmo te chamar se alguém incomodar? O sarcástico Cárdia ataca com sua agulha escarlate, e assim acerta todos os inimigos. Antes que pudessem cair no chão, o cavaleiro dourado segura Cálvera em seus braços, e em uma das suas mãos ainda segurava uma maçã que comia. Sasha fica surpresa e os guerreiros Jáguas se perguntavam que dor forte seria aquela. Cárdia dizia que aqueles guerreiros não servem para nada, assim não conseguirão fazer arder o fogo de seu coração.
Os guerreiros de águas ainda ao chão sentiam muita dor devido à agulha escarlate e Cardia continuava dizendo: dói muito? Vocês foram picados pelo escorpião dourado. Fiquem felizes por não estarem mortos apesar dessa dor. De repente o cavaleiro se surpreende, já que os Jaguas fogem dali. E Cardia então sai da taverna e os vê correndo ao longe. Ele sorria e então diz: fugiram, hein? Nada mal, nada mal. Guerreiros Jaguas, poderiam esse ser um grupinho interessante? Onde estará quem possa fazer arder o fogo do meu coração? Nessa mesma hora que Cardia está arrumando encrenca no bar, o santuário estava confuso. No templo de Atena, acima das 12 casas, vemos o grande mestre Sage que sente a presença de alguém. É você, Sísifo de Sagitário. E o Cavaleiro de Ouro responde que sim, eu devo lhe informar antes de qualquer coisa. A deusa Sasha, digo, a deusa Atena, aparentemente deixou o santuário junto de Cardia de Escorpião. Cardia ainda não sabe que essa pessoa é a Atena. Como nossa deusa é muito jovem, seus poderes ainda não despertaram. Se algum incidente ocorrer, as consequências podem ser irreparáveis. Tudo isso foi devido à minha falta de cuidado, grande mestre. Pode me dar a permissão para buscá-la? Sage pensativo então responde ao cavaleiro: não há dúvida que a deusa Atena está triste aqui, mas esta pode ser uma feliz ocasião, Sísifo. Alguém como Cardia pode ser capaz de desfazer as dúvidas que existem no coração de Atena. As dúvidas de uma pequena garotinha que deve viver agora como uma deusa. Nesse momento somos levados de volta até onde Cardia estava com Atena. Ele dizia que aqueles jaguares não eram nada mal, mas algumas poucas picadas foram bastante para botá-los de joelhos e fazê-los deixar esse lugar com o rabo entre as pernas. Ei, Calvera, por que continua tremendo assim? Aquela mulher diz não ser fraca, porém, você precisava deixar minha taverna neste estado. Calvera estava nervosa com o Cavaleiro de Escorpião. Ele acertou a parede da taverna, que ficou bastante danificada. Calvera, indignada, continuava gritando: como você pôde fazer isso com a minha parede? Se você quer mesmo descarregar seu mal, pelo menos tente pensar um pouco antes de quebrar tudo, cara. Cardia não conseguia acreditar naquilo. Ei, você tá irritada comigo? Eu que te salvei. Mas Calvera afirmava que ele fez uma zona em seu estabelecimento. Não tem como servir álcool alegremente hoje à noite. Então eu peço desculpas a todos, mas vou fechar por hoje. Prometo que tudo estará normal amanhã. Essas eram as suas palavras. As pessoas diziam para Calvera tomar cuidado, e ela percebe que aquela pequena garotinha estava chocada. Sasha tremia sem parar. Então aquela mulher resolve abrigá-la, e já no quarto, Calvera dizia: você está surpresa? Você precisava descansar depois de um dia exaustivo desses. E sem graça Sasha responde: mas Calvera, lá fora... E de dentro do quarto podíamos ouvir os gritos de Cardia chamando por Sasha. Calvera se perguntava se ele ainda estava fazendo barulho. E lá fora o Cavaleiro de Ouro, extremamente nervoso, dizia: ei, Sasha, não é justo. Você vai dormir aí dentro. Não se esqueça que fui eu quem a trouxe até aqui. Da janela, Calvera gritava para Cardia calar a sua boca. Você quer que eu deixe um homem entrar no quarto de uma mulher, é? Se você é um homem, deve ser capaz de achar um lugar para dormir. Pare de resmungar e agir feito um pirralho. Tá parecendo ridículo. Eu deixo você entrar aqui pela manhã. Cardia então perde a paciência com aquela mulher. Ok, então tá entendido, mas não faça nada precipitado até amanhã, Sasha, sua idiota. O guerreiro vai embora dali e a mulher dizia que ele é mais obediente do que parece. Já Sasha então responde: será verdade? Mas obrigada por tudo. Calvera fala que ela não precisa ser tão formal. Além do mais, eu gosto de estar com pessoas que não estejam bêbadas, e especialmente com uma criança que parece ser tão solitária quanto você. Quando você estava sentada à mesa, eu senti que você estava imersa em uma solidão profunda, sendo que você é só uma garotinha. Cardia certamente não é um bom parceiro para conversar. Se tiver alguma preocupação, pode me contar tudo. Afinal, foi um encontro casual nesta viagem. Nós provavelmente não nos veremos de novo. Sasha, então, relutante, perguntava: senhorita Calvera, eu sou uma menina normal, não sou? A mulher responde que sim, porém queria saber sobre o que a menina estava falando. Então Sasha conta sua história. Um dia subitamente surgiu alguém que me disse o contrário.
Por causa disso, eu me tornei uma pessoa muito maior do que eu poderia imaginar, e eu tenho que lidar com um grande e inevitável destino. Mas eu não posso evitar ter medo do futuro. Eu queria ficar livre de dúvidas, e todo dia eu sonho com o passado, meu irmão mais velho que eu amo tanto, e todos no orfanato que me são queridos, e o garoto que eu tanto gosto. Eu quero vê-los, mas eu não posso, eu não sei o que fazer, é por isso que eu fugi. Calver abraça Sasha e diz: eu não entendi tudo, mas eu vejo que você é um tipo de princesa que tem um grande peso sobre seus ombros. Não se preocupe que amanhã um vento diferente soprará. Deixe que você apenas siga com o vento. O futuro pode reservar para você lindas coisas, Sasha. Cardia, que corria por aquela cidadezinha, falava: mas que droga, elas duas nem se importaram. Esses caras podem voltar para atacar de novo, e agora eu tenho que ficar patrulhando. De repente, o cavaleiro vê alguns vultos. Oh, vocês são os queridos jaguares? À noite, os guerreiros jaguars se transformam em mutantes, metade homens e metade felinos. Eles rosnavam para Cardia, que dizia com um sorriso em seu rosto: desta vez, sua força está diferente, e ainda por cima são mais numerosos. Os jaguars partem para o ataque. Cardia desvia de todos, dizendo que estão melhores que antes, e neste caso, eu só tenho que vestir a armadura de escorpião. De repente, o cavaleiro revela que a mala que carregava em suas costas era na verdade a urna da armadura de ouro de escorpião. Ele traz a sua armadura dourada e então contra-ataca os inimigos felinos. Quando todos caem no chão, Cardia se pergunta: e agora? Ei, vocês vão ficar só me olhando? Venham brincar comigo também. Da escuridão ouvimos uma risada e alguém que dizia: hoje é um dia feliz, eu tenho a oportunidade de encontrar o coração elegível de um forte homem. Cardia se pergunta se este que aproximava era o chefe do bando, e o inimigo responde: correto, nós estamos procurando por corações eleitos, e o seu coração é sim, guerreiro. Quem será esse à frente de Cardia que carrega uma misteriosa sede de sangue? A situação agora ficou interessante. O chefe dos Jaguars que atacaram Calvera finalmente aparece. Ele dizia: então eu me pergunto quanto vale seu coração. O Cavaleiro de Ouro responde: quer saber se o meu coração é valioso? Mas do que você está falando, seu velho? Então aquele homem se apresenta: eu sou Esda, o sacerdote do sol. Eu sou aquele que sacrifica corações ao sol para criar uma nova era. Seu coração é digno de ser sacrificado para o sol? A misteriosa personificação daquele que lidera as bestas. Escorpião versus Jaguar, o confronto. Cardia se pronuncia: um sacerdote do sol, hein? O coração do escorpião é um rubi ardente chamado Antares. O Sol é uma estrela que queima de maneira bárbara. Antares é uma classe completamente diferente. O líder dos Jaguars diz que percebe isso. Ele sente o coração ardente do escorpião e então estende sua mão para o cavaleiro. Cardia perguntava: ei, o que está fazendo com essa sua mão? E o Esda diz que expressa sua afeição por esse rubi ardente. Você está com medo? O Cavaleiro de Ouro com um sorriso no rosto então segura a mão do seu adversário. Cardia dizia que gosta disso, um jeito engraçado de se cumprimentar, porém aquele aperto de mãos entre dois guerreiros parecia mais um embate de força, onde o Cavaleiro de Ouro Cardia e o Esda mediam seus cosmos. O escorpião e o jaguar se enfrentam. Em pensamentos o Cardia dizia: afeição, hein? Que nada, mesmo que ele diga isso, ele tem uma incrível força física, ele não deixa nada a dever perante a força de um Cavaleiro de Ouro. Interessante, será que alguém finalmente conseguiria acender o meu coração? Que magnífico! Aquele era o sorriso macabro de Cardia, que ficava ansioso por esta batalha. O líder Jaguar diz: seu coração emite um intenso calor comparável às chamas. Esta é a primeira vez que encontro um coração assim. Ele realmente é como a Antares Escarlate. O cosmo de Esda transmitido de sua mão envolve o coração de Cardia, que fica assustado. O cavaleiro começa então a gritar: mas o que você está fazendo no meu coração? Pare com essa merda. O Esda dizia que é incrível o quanto ele pode queimar. É realmente a melhor oferenda ao sol. Cardia responde: você é louco, o meu coração não é uma oferenda. E o Esda continuava: eu vou deixar uma marca para o festival Shitora Rohisuka, que acontecerá em 2 dias. De repente vemos a pequena Sasha correndo na direção daqueles dois, gritando para que o líder Jaguar pare. Cardia parecia estar sem forças e reconhece aquela garota. O Esda, vendo aquilo, solta a mão do Cavaleiro de Ouro, que cai de joelhos amparado pela pequena Athena.
Ela então pergunta desesperada: Cardia, o que houve com você? Você está bem? E o cavaleiro responde que estava bem e perguntava o que ela estava fazendo ali. Sasha diz que estava ansiosa e já que seu cosmo estava perturbado, cheio de dor, então ela veio ali. Cardia fica surpreso com aquilo. O meu cosmo? Como aquela garota poderia estar sentindo o cosmo? De repente chega alguém. Ei, olá, você perdeu o experiente, Cardia. Essa era Calvera que carregava um lampião e dizia: por que procurou por uma luta se você não é nada mais do que um falastrão na prática? O cavaleiro responde para Calvera que não era bem assim, e Cardia, que estava caído ao chão, tinha sua boca que sangrava. E a mulher perguntava o que houve, o corpo dele estava incrivelmente quente. Ei você, espere um minuto. Calvera se dirige ao Esda que saía dali. Ela então dizia: esse garoto é um dos meus estimados clientes. O que você fez a ele? E o líder Jaguar diz que plantou uma presa de obsidiana em seu corpo. Calvera fica surpresa. Uma presa em seu corpo? Ele responde que sim. Essa é a evidência mostrando que ele se tornou um dos troféus dos Jaguars, a marca do sacrifício, o Tlacotli. Esta presa percorrerá suas veias, começando de sua mão direita, e quando atingir seu coração, ele morrerá. Não lhe restam mais do que 2 dias. Seu coração se tornará uma oferenda ao sol, e em troca o mundo entrará em uma nova era como resultado. Sasha e Calvera ficam surpresas com aquelas palavras. A mulher então perguntava: é isso que você quer? Deixe de piadas e retire essa presa agora, seu monstro. E de repente ela é puxada pelo braço. O Esda, aquele enorme homem vestido com peles de animais, segura e abraça Calvera, que fica sem reação. Ele então se pronuncia: não diga coisas assim, Calvera. E a mulher perguntava do que ele estaria falando. Ela começa a se debater e gritar para que ele a deixe em paz. E então Esda se pronuncia: eu entendi quando vi você. Calvera não se lembra? No passado nós estávamos juntos neste mundo. A mulher assustada se lembra de algo, mas ela nega. E de repente Cardia de Escorpião se levanta e a puxa para trás. O Esda dá um sorriso neste momento e o furioso Cardia, que sorria também, dizia: não me esqueça, seu cara de boa lábia. É mesmo um velho notável. É interessante essa sua história da presa de obsidiana, mas em 2 dias serão vocês que se tornarão meus troféus. O líder dos Jaguars responde: você é um homem forte. Eu verei vocês dois em 2 dias. Essa situação é ruim, porém também seria interessante. Vejam bem o coração do escorpião que brilha em um intenso tom carmesim. Vemos o Esda que caminhava com seus servos até a base dos Jaguars, onde há um templo maligno. Ele dizia: enfim o encontrei, um coração de rubi ardente. Antares, quando esse coração for oferecido ao sol, o mundo como o conhecemos será destruído. Um novo mundo então nascerá, onipotente no papel do deus das lutas. Por Tezcatlipoca, tudo é purificado e uma nova era aparecerá. Meu nome é o Esda. Como um representante dos deuses, me tornarei a pessoa que governa todos os seres vivos. Então aquela que estará ao meu lado na nova era, a mulher da criação do mundo como companheira do meu destino. Calvera, ela é você. De repente algo acontece. Subindo as escadarias do templo maligno, o Esda é surpreendido por peles de Jaguars que são jogadas à sua frente. Ele então se pronuncia: me parece que você já arrancou peles suficientes dos nossos companheiros. Nahualpili, de Oualtepuztli, o arrancador de peles. E naquele momento, aquele estranho homem que utilizava faixas pretas no seu rosto responde: eu tenho frio, ainda sinto frio, senhor Esda. Preciso de mais peles. Depois de mortos, os homens deixam suas palavras para trás, e as feras deixam suas peles para trás. Neste caso, o que será de mim uma fera sem pele? O que terei que deixar para trás? E Nahualpili parte para o ataque para arrancar as peles dos outros Jaguars, que conseguem se transmutar, porém sua foice é parada facilmente por apenas uma mão de Esda, o líder Jaguar. Ele dizia para seu louco servo: há um escorpião que tem a pele dourada. O arrancador de pele se interessa nisso. Dourada soa como algo quente. E o Esda continua: esse escorpião foi marcado para se converter em Tlacotli, e seu coração será sacrificado para Tezcatlipoca. A pele dele será sua. Nahualpili de Oualtepuztli fica extremamente feliz. Oh, que felicidade! Nesse caso, por Tezcatlipoca, eu vou estar pronto para lhe tirar a pele como uma casca de milho. Haha! Ele ria como um sádico e então parte dali em busca do escorpião dourado. E o Esda falava que estava ansioso pelo festival de Citlaloishka, que acontecerá em 2 dias. Um coração em chamas que nos garantirá a eterna felicidade. Vocês já são meus. Na taverna de Calvera, ela oferece água para Cardia, que trajava sua armadura de ouro e transpirava devido à sua febre extrema. Ela dizia:
Aqui tem água para refrescá-lo e suco para Sasha. Obrigado, mas vocês dois parecem não estar encarando um ao outro. Eu, hein? Vocês estão bem? Seu coração libera uma temperatura incrível, Cardia. E então o cavaleiro responde que sim, mas isso sempre acontece. Calvera, surpresa, então perguntava: como sempre? Então não é perigoso para você com esse corpo? O cavaleiro de ouro responde que sim. Ah, não sei. Acontece que meu coração carrega uma técnica proibida. Sasha e Calvera se surpreendem. O que? Proibida? E o cavaleiro então explica. O meu coração vai ficando cada vez mais doente. Essa técnica se vale do meu coração, produzindo poder através do calor do meu cosmo. Mas ainda leva um tempo até que eu morra. Calvera perguntava assustada. Mas como você pode andar por aí com esse corpo? E amanhã completam os 2 dias. Cardia, segurando a maçã, começava a rir. Haha, certo que os Jaguares colocaram um limite, e em 2 dias meu coração será atravessado pela presa de obsidiana. Isso me faz rir, minha vida já tem um limite desde sempre, sabia? Tal qual a de todos. Eu não vou estar limitado ao que irá acontecer amanhã, porque minha vida sempre está ardendo sem se importar com os limites que existem. Sasha diz que a vida do cavaleiro não está limitada ao que irá acontecer amanhã. Porém, o cavaleiro muda de assunto. Bom, mas e você, Calvera? Entendo que seja uma mulher sozinha, mas você não devia andar com aquele velho dos Jaguars por aí. A mulher fica com raiva dizendo que o recusou. Não tenho nada com esse velho, não sei o que ele quer. Esse é um espelho de obsidiana, do mesmo material da presa que esse homem colocou em você. Na parte interior há um símbolo especial. Meu pai era um sacerdote. Morreu quando eu era bem pequena, por isso quase não lembro dele. Quem protegia a casa do Jaguar Negro era o deus que lutava com ele pela supremacia da era seguinte, a serpente emplumada, Quetzalcoatl. Naquele momento podemos ver os seres mitológicos, a serpente emplumada de asas que encarava o jaguar negro. Sasha fica impressionada com aquele espelho do mesmo material obsidiana, mas de repente eles se assustam com um homem todo ensanguentado que entra na taverna. Ele gritava para que Calvera o ajudasse. A mulher então fica em pânico, mas o que houve? Que horror, a pele das costas dele foi arrancada, e Cardia, com a maçã na boca, sai da taverna rapidamente. A rua estava toda ensanguentada e a escuridão da noite cobria a cidade. E alguém das sombras diz: é como disse o senhor Uesda, eu encontrei o homem de pele dourada. Cardia tinha um olhar psicótico e sorria, e o inimigo então se revela: muito prazer, sou Nahualpili, de Oatepustli. Cardia rindo então responde: ah, mas que tipos interessantes esse velhote me manda. Você conseguiria aquecer o meu coração? Me mostre se você consegue. O cavaleiro de ouro de escorpião Cardia confronta aquele que tem o apelido de pele de couro, o jaguar arrancador de peles Nahualpili, que dizia: que estranho, todas as pessoas dizem que o sol do nosso mundo é quente, mas eu vivo no vazio e também só sinto frio. E isso é porque eu não tenho pele. É preciso que eu roube as peles dos outros. Despelar e despelar. Se eu despelar com cuidado, posso sentir menos frio por um tempo. Então eu terei mais cuidado do que nunca, retirando sua pele dourada, com grande cuidado para que assim eu me aqueça mais e mais. Um evento trágico tinge a cidade de vermelho, disseminando o preto em dor e medo. Cardia então se pronuncia: ei você, Nahualpili, de Oatepustli, certo? Tem algumas coisas interessantes enroladas em torno do seu corpo. É o que eu estou pensando? O jaguar pergunta se o cavaleiro estaria com inveja. Eu costurei todas as peles que arranquei debaixo da nahual que eu uso. Elas estão frias agora, mas ocasionalmente eu consigo senti-las vomitando seu ódio em direção a mim. Elas são minhas preciosas amigas. Você quer que eu as apresente? Cardia diz: ah, então é verdade, e concorda em vê-las. E Nahualpili avança atacando enquanto diz: você deve também se juntar a elas, para se tornar um amigo delas. Cardia então desvia daquela investida que simplesmente corta em tiras toda a sua maçã. O cavaleiro, em um tom sarcástico, acredita que o inimigo falava sério, e de repente percebemos que seu dedo foi ferido pelo jaguar. Em pensamentos ele dizia: eu fui cortado, mas eu pensei que eu tivesse desviado. Nahual dizia que suas armas foram capazes de fazer isso. Elas todas querem você como um amigo. Ele joga Cardia no chão enquanto Sasha gritava. O cavaleiro fica imobilizado enquanto o inimigo pisava sobre ele e apontava suas armas. Agora eu te peguei, e agora a sua pele será minha. Eu também serei um amigo do mundo quente. Finalmente, finalmente, eu nunca mais ficarei com frio. Ele tenta arrancar a pele do rosto de Cardia, que sorri enquanto diz:
você é realmente interessante. Se você fica tão frio, então eu vou te aquecer. De repente o cosmo do coração de Cardia se eleva intensamente. Ele parecia outra pessoa completamente serena. E de repente o inimigo sente agulhas perfurando seu peito. Aquela era a agulha escarlate. O dedo de Cardia contém o seu ferrão de escorpião. E ele então se levanta jogando para trás o inimigo com seus ataques poderosos. Nahualpili sente então a febre do escorpião o consumindo por completo, e ele se perguntava o que era isso que estava queimando seu corpo. O jaguar estava agonizando no chão e Cardia de pé com um intenso cosmo ardente dizia: o ferrão do escorpião penetra seus nervos centrais, infligindo para você dor severa. Não é como arrancar a pele, esta dor irá durar até que você receba os disparos correspondentes às 15 estrelas da constelação do escorpião. Ele atinge Nahualpili novamente, porém o jaguar se levanta enquanto gritava. Cardia, olhando aquilo, passava a língua na unha do escorpião e dizia: está tentando fugir, mas que pena, eu ainda não terminei com você. E novamente o inimigo cai em prantos. Sasha gritava por Cardia, parecendo que ela não queria que o cavaleiro finalizasse aquela luta. Porém o dourado sabe que aquele combate é de vida ou morte, e então dispara mais 8 golpes. Calvera também não conseguia olhar aquela cena, e a face sádica de Cardia de escorpião então aparece. Ele sorri enquanto falava: haha, mais 5 agulhas, está doendo? Nahualpili nem conseguia falar, apenas gritava de dor, e Cardia continuava: as pessoas de quem você arrancou a pele também sofreram, então eu vou terminar com você de uma vez. Cardia parte para o ataque final, porém de repente Sasha intervém. A menina entra na frente do cavaleiro para proteger o jaguar, e então o escorpiano perguntava: mas Sasha, o que há de errado? Até mesmo o inimigo fica surpreso e Sasha diz: basta, Cardia, você já causou sofrimento demais, e ainda por cima você está gostando disso. Isso te torna muito parecido com ele, Cardia. O cavaleiro, que estava com seu rosto cheio de cortes, então responde àquela menina: oh, é mesmo? Você percebe bem as coisas, hein, Sasha? Esse cara e eu temos os mesmos tipos de desejos, mas ele não sente nada ao roubar as peles das pessoas. Não, na verdade eu nem acho que um cara vazio feito ele possa sentir sequer alguma coisa. Ei, Nahualpili, é isso? Você conseguiu o que queria? Se sente mais viva agora? Sasha então espera pela resposta do jaguar, que começa a rir. Ah, certo, eu não sinto mais frio, essa dor me faz sentir vivo pela primeira vez, ao ponto de não querer morrer. E de repente ele pega Sasha como refém, e Cardia fica extremamente nervoso. Você é um verme, você ainda pode se mover. Porém naquele momento, o cavaleiro sente o seu coração doer. Ele dizia em pensamentos: merda, justo numa hora como essa, a presa obsidiana que está em mim ressoa com o meu coração, e com força. Cardia cai de joelhos, e Nahualpili dizia: com certeza não vai me atacar enquanto eu estiver com essa criança, não é? Até mais, escorpião. O inimigo foge levando a pequena Sasha, que até então para Cardia era apenas uma criança comum. Ela grita o nome do cavaleiro, que sem forças não conseguia se mover devido à obsidiana em seu coração. O desespero atinge Cardia, Sasha é sequestrada e o jaguar arrancador de peles leva ela até o templo maligno. Lá vemos o Wesley envolto por uma intensa energia como se fosse o próprio sol. Ele dizia: excelente trabalho, Nahualpili, eu posso sentir o intenso calor do coração do escorpião. Nahual então responde: sim, ó mestre Wesda, mas eu não fui capaz de arrancar a pele dele. O líder Jaguar então se pronuncia: com o Tlacotla em seu corpo, as energias do coração dele fluem até este lugar, e ao final seu coração será a arma que causará o fim da humanidade. Ele se transformará para se tornar o poder de Tezcatlipoca. Sasha, assustada, se perguntava em pensamentos: mas como? Que lugar é esse? Eu nunca vi algo assim, parece um tipo de máquina e está banhada em uma vontade maligna. Wesda pergunta para Nahualpili se aquela era a criança que estava com o escorpião. Seu servo responde que sim, eu a fiz de refém quando fugi. Wesda, com um olhar sério, diz que percebeu: ela pode nos ser útil, podemos usá-la para que ele queime seu coração ainda mais intensamente. Bom, você deve estar muito feliz em poder arrancar a pele de uma criança, não estou certo? Hoje, no pôr do sol, você a despelará diante dos olhos de Cardia. A fúria dele irá queimar o coração do escorpião ao extremo, e o dia do festival Citlaloística finalmente chegou. Porém, naquele momento, estranhamente, Nahualpili não estava animado com aquilo, e Sasha chorava e em pensamentos pedia perdão para Cardia por ter interferido na luta e ser utilizada como refém. E voltando às suas memórias, ela se lembra do cavaleiro de ouro no santuário. De repente, a garota puxava sua capa, e Cardia, que comia uma maçã, dizia: ei, você, que ideia é essa de pegar a minha capa? Vamos, saia logo daqui.
Então, garotinha, de onde você é mesmo? Pelas suas roupas, você não parece ser uma aprendiz de cavaleiro. A tímida Sasha ficava corada e em silêncio, e Cardia continuava falando. Como essa garota é quieta. No entanto, criança alguma deveria estar vagando aqui pelo santuário, por conta da barreira que o rodeia. Vai ser melhor comunicar isso ao grande mestre. Aqui estou eu com uma missão sagrada nas minhas mãos. Sasha gritando então pedia, se você puder não faça isso. Cardia perguntava qual seria o problema. Como você está sozinha aqui, é melhor voltar. E se isso não te satisfaz, ao menos me diga de onde você veio. A garota responde, mas eu não tenho nenhum lugar para retornar. A partir de agora eu irei continuar a viver aqui no santuário, mas na verdade eu... Cardia, cansado daquela conversa, diz que já basta. Ele pega Sasha nos seus braços e diz, você é realmente irritante, trocando em miúdos, quer que eu vá junto com você, estou certo? Você não tem lugar para retornar e também não quer ficar aqui. Tenha claro em sua mente o que você quer fazer, então agora diga claramente. Você quer que nós sigamos para nos divertir em uma aventura? Vamos nos livrar dessa depressão. Cardia dizia em pensamentos. Como uma garota tão frágil como Sasha, apesar de tudo, deveria estar vivendo calmamente, estou certo? Como quando nos encontramos, ela estava em lágrimas e não queria que eu soubesse o que ela planejava fazer. E agora, ela foi sequestrada. Sasha! O Cavaleiro de Ouro então acorda na taverna de Calvera, gritando pelo nome da garota que ele protegia. Ele então percebe que aquilo era um sonho, mas que Sasha realmente foi levada. O Cavaleiro chamava por Calvera, porém ela também não estava ali. Preocupado, Cardia avista seu elmo em cima de uma mesa, e ao lado dele estava uma carta de Calvera que dizia: fiquei preocupada porque você estava demorando a levantar, Cardia. Você foi vítima de uma violenta febre, então descanse um pouco mais. As histórias da minha família causaram problemas para vocês. Eu irei e pretendo falar com eles sobre seu coração e sobre Sasha. Talvez eu consiga convencê-los e já tenha resolvido tudo quando você acordar. Cardia amassa aquela carta e grita dizendo que Calvera é uma idiota. O sol está se pondo. Eu fiquei inconsciente por mais da metade do dia. Hoje é o dia em que acontecerá o festival que ele falou. Cardia corre pela vila até encontrar uma saída. Aqui por este caminho que eles entraram na floresta. Todos vão querer sua cabeça. Não há mais tempo. Uma mulher e uma criança em perigo. E meu coração com mais dor do que nunca. Ah, mas que êxtase. O sádico Cardia fica empolgado com aquela situação. E observando pelo espelho a trajetória daquele cavaleiro, vemos o Esda que dizia: acho que devemos encontrá-lo. Ouçam-me, o coração do escorpião virá para nós. Os guerreiros Jaguars transformados em sua forma animal anseiam pela batalha. O Esda continuava. O que tanto desejamos será alcançado hoje. Nós desejamos dar novas fundações para o mundo. Nós somos aqueles que iniciarão o fim do mundo. Nós existimos para esse dia. E quando ele chegar ao fim, nosso desejo será realizado. E para isso, nós devemos nos reunir. De repente, Sasha se surpreende. Subindo as escadas do templo maligno, ela avista Calvera e grita pelo nome de sua amiga. A mulher trajava uma vestimenta que representa a serpente emplumada de asas. E então Calvera abraça o Esda, o jaguar negro. Sem entender nada, Sasha dizia em pensamentos: o que ela está fazendo aqui? O que está acontecendo? Estou tão preocupada. Rápido, Cardia! Cardia! E de repente, ao gritar o nome do cavaleiro, uma explosão acontece na entrada do templo. Nahualpiri se assusta e o Esda observava aquilo. De repente, em meio às fumaças, surge um brilho dourado. O cavaleiro de escorpião que dizia: quanta excitação por aqui, hein? Será que eu posso me juntar à diversão? É divertido por ser uma situação difícil. Não importa o que aconteça, eu terminarei isso e retornarei para o santuário. O Esda então responde: Cardia, não poderíamos começar sem você. Uma situação desesperada? Mas que nada, eu tenho meu cosmo para resolver. Essas eram as palavras de Cardia para o Esda. É uma boa posição para você. Ter sequestrado a garota o coloca em vantagem. E você ainda quer hipnotizar a sua namorada Calvera. Que plano cuidadoso, hein? Você é realmente incrível. Sasha estava preocupada com sua amiga. Nahualpiri ficava em silêncio e o Esda sorria. Do que você está falando? Você que almeja ser destruído? Você, Cavaleiro de Ouro, ou até mesmo essas mulheres, não depende da minha vontade. Há outra força que trouxe você aqui. Entende o que eu digo, Escorpião? Esse é o plano para derrubar este mundo. O mundo deve ser reiniciado com sua destruição. Ele quer destruir os humanos e sua cultura em constante aceleração. Nesse momento, vemos alguns flashes da história da humanidade e de repente uma energia escura cobre o Esda. Aquilo surpreende Athena e Cardia e de repente o guerreiro ressurge trajando a vestimenta do jaguar negro enquanto segura a hipnotizada Calvera.
Ele dizia: o poder nascido nas ilhas da Europa se estende a um ritmo exponencial e logo estará além do controle dos humanos, e isto irá causar um cataclisma entre os homens e a Terra. Para prever isso, a espécie humana deve ser regularmente aniquilada, tal qual o Sol se põe e nasce. Card observava a energia no topo do templo maligno. Aquele era um tipo de rugido bestial que vinha do fundo da terra e então a fazia tremer. Nahualfili, surpreso, dizia: esse é o Nahual de Tezcatlipoca. Ele ressoa nas profundezas das ruínas. Mesmo os deuses não podem superar o Senhor Uesda agora. Ele se tornou o próprio deus da destruição. Cardia se prepara para o confronto. O inimigo avança e o cavaleiro diz: interessante, veremos o que tem dentro de você. Com a agulha escarlate, o cavaleiro de ouro ataca o Uesda, porém, ao que parece, não faz nenhum efeito. Ele absorveu o ataque do escorpião. Uesda então se pronuncia: mas que sensação poderosa, seu calor vem diretamente até meu corpo, e eu também o adquiro através do Tlacotli implantado em seu corpo. Sim, novamente me dê todo o seu calor. E de repente, com um ataque feroz, Uesda acerta o cavaleiro de escorpião que cai no chão. Mas Cardia responde que o inimigo nem precisava pedir. Ele volta a atacar, porém não era o bastante. Uesda continuava seus ataques. Esse poder não é o bastante. Eu preciso de mais. Preciso bater mais forte para que você queime seu coração ao extremo. Eu sou seu titereteiro. Cardia sangrava e o inimigo então dizia: eu atingirei forte seu coração com essa garota. Nahualfili, arranque a pele dela. E de repente o jaguar arrancador de peles treme após ouvir aquelas palavras. Ele procura por Sasha, mas a menina estava fugindo. Uesda se perguntava como aquilo era possível. E Cardia começa a rir. Não pense que eu estava disparando minhas agulhas a esmo, seu bundão. O cavaleiro de ouro havia quebrado as correntes que seguravam Sasha. E Uesda, que o segurava, dizia: veremos quem é o idiota. Porém, de repente, ele percebe algo. Sasha estava correndo, porém ela era uma criança comum, e Nahualfili nem sequer a seguia. Ele tremia, e Uesda então o pergunta: o que você está esperando para pegar essa criança, Nahualfili? E de joelhos o jaguar responde: eu fui fortemente atingido pelo escorpião, meu corpo ainda está muito dolorido. Uesda, porém, grita dizendo que essa era uma ordem, mas seu servo implora por perdão. Não, senhor Uesda, isso é impossível para mim, porque pela primeira vez alguém veio me proteger. Isso me fez tão feliz, e a pele dela é tão branca e macia. Se eu a matasse, tenho certeza que me sentiria congelado novamente. Sasha se impressiona com as palavras de Nahual. A atitude da pequena garota em proteger o inimigo resultou em um novo aliado. Porém, naquele momento, Uesda forma uma esfera de energia em sua mão, como se fosse um pequeno sol. Ele então dizia: se você não é capaz, não posso contar com você. Escorpião deve vê-la morrer de maneira brutal. Cardia gritava para Sasha correr: não fique parada aí. Porém era tarde demais, e Uesda lança seu ataque incandescente. E quando estava prestes a ser atingida, alguém a protege. Dessa vez é Nahualfili, que pula na frente da garota, recebendo aquele poder avassalador direto em seu corpo. Sasha e Cardia se surpreendem. A menina perguntava o porquê. Por que você me salvou? E Nahualfili, caído, respondia: realmente eu odeio ter sido mal, mas as lágrimas que você derramou por mim são quentes. O jaguar arrancador de peles então cai. Sasha, chorando, dizia: não, Nahualfili. E o Uesda então se pronuncia: eu sabia que ele não era muito esperto, mas você não era qualificado para pertencer ao novo mundo. No fim, você não é mais que uma das simples pessoas que morrerão com este mundo. Porém, o sério Cardia começa a rir. É tudo o que você tem a dizer para um companheiro que acabou de morrer? Não seria você quem tem problemas? É você quem tem de ser destruído. Eu vou te perfurar com o veneno do escorpião, com esse calor. Cardia segura a mão do inimigo e ele queima o cosmo do seu coração. Antares se enche de ira. Essa é a batalha da fúria venenosa versus a força da autoridade. Não perdoo o que você fez, eu queimarei o meu coração. Cardia de escorpião enfrenta o Uesda nas escadarias do templo. O líder Jaguar dizia: Nahualfili acabou sendo imprestável, mas ao menos o coração do escorpião começou a arder intensamente. Isso é lindo. Cardia então perguntava: você matou o seu companheiro e isso é tudo o que tem a dizer? Esse seu jeito manso me irrita. É melhor que comece a pensar nas desculpas que você dirá a Nahualfili após sua morte.
O Cavaleiro de Escorpião parte para o ataque enquanto gritava, porém o Jaguar Negro estava forte e o contém. Ele diz: isso não será necessário, eu contemplarei a destruição eterna, eu viverei para sempre. Naquele momento o Esda pega o Cavaleiro pelo pescoço e o ergue. Cardia, sem reação, percebe que o poder do inimigo é espantoso e de repente o Jaguar diz: chegou a sua hora, Escorpião. Jogando o Cavaleiro ao chão, o Esda consegue abrir uma extensa fenda nas escadarias do Templo Maléfico. Eles caem no buraco e Sasha corria gritando por Cardia. O Cavaleiro dizia em seus pensamentos: esse cara me usando, ele conseguiu dividir as ruínas em duas. Algo dentro destas ruínas. O que será isso? O Cavaleiro que caía enquanto queimava o seu cosmo do coração fica surpreso. Isso é... Ele vê Calvera vestida com uma serpente emplumada. Atrás dela, ao que parece, tem algum tipo de estátua do Jaguar Negro, e à sua frente se concentrava a energia retirada de Cardia. A humanidade à beira do desespero, o pesadelo finalmente toma sua forma. A batalha entre Cardia de Escorpião e o Esda continua. O líder dos Jaguars dizia: contemple o meu Deus, Tezcatlipoca. O Takotri localizado em seu corpo envia sua energia ao meu Deus enquanto ele se aproxima de seu coração. Estamos chegando à hora final. Quer assistir ao que acontecerá hoje? Veja seu poder destrutivo. Wesley levanta Cardia pela cabeça e o coração do Escorpião emanava uma intensa energia. O Cavaleiro de Ouro começa a gritar e em pensamentos ele dizia: mas o que? Isso parece arrancar o meu coração, parece sugá-lo de mim. Uma imensa esfera de energia se forma e aquele era como se fosse um pequeno sol, e de repente acontece um clarão no horizonte. Cardia, surpreso, dizia: mas como? As montanhas simplesmente foram desintegradas. E Sasha, ao ver aquilo, entrava em desespero. Não, o que é isso? Por que isso está acontecendo? Não está certo. O que eu faço, Cardia? O que eu faço, Tema? Cardia continuava incrédulo. Não é possível. E o Esda revelava: essa é apenas uma fração de seu poder. Meu Deus alcançará seu poder total. Quando eu sacrificar o seu coração, o desaparecimento da humanidade permitirá o erguer de um novo sol, e este será o início de um novo mundo. O inimigo golpeia as costas de Cardia, e o líder Jaguar ainda dizia: uma vez que eu testemunho o cumprimento desta tarefa, eu poderei deixar este planeta, poderei ir às profundezas do universo, e agora preciso de seu coração. Não há mais tempo a perder. Minha esposa, nós em breve poderemos retornar à nossa terra natal. E o Esda olhava para Calvera, que estava vestida como a deusa cobra emplumada. Porém ele se surpreende ao ver que ela chorava. O Esda então perguntava: o que isso significa, Calvera? O que é isso em seus olhos? Pare com isso. E de repente Cardia se mexe. O Jaguar fica surpreso pelo Cavaleiro ainda poder se mover. E o Escorpião dizia: ah, ela não conseguiu segurar as lágrimas, apesar de seu corpo estar inerte. Um velho como você devia saber o que lágrimas significam. Elas representam a tristeza sentida pela sua amada companheira. Wesley então o pergunta: amor e tristeza? Do que você está falando? Isso é o que vocês chamam de sentimentos? Eles não são necessários para cumprir a minha missão. Não preciso disso, porque eu vivo para esta missão. Eu apenas sigo o caminho da destruição. Eu vivo deste modo por dezenas de milhares de anos. Nesse momento, Esda continuava forçando sua mão para dentro das costas de Cardia. Porém, o Cavaleiro dizia: que coisa, hein? Você ainda é mais perturbado do que o tal Nahualpili. Você realmente não vai entender, nunca entenderá porque ele fez aquilo pela Sasha. Ai, nem sequer a alegria que eu sinto ao estar nessa situação tão desesperadora. Um sujeito como você não tem direito de ter o meu coração ou destruir este mundo. Cardia se livra das garras do inimigo e então para em posição de ataque. Ele aponta sua agulha escarlate e concentra seu cosmo. Wesley então se pronuncia: isso é impossível, ele ainda tem todo esse calor dentro de si. E de repente o líder dos Jaguars é atingido pelas agulhas escarlates do Escorpião. Wesley se surpreende. Enquanto é arrastado para trás, ele dizia: ah, este calor é muito mais intenso do que antes. É inacreditável. Mesmo eu, sacerdote do sol, não consigo suportar. E Cardia, enquanto caminhava em sua direção, falava: essa é a agulha escarlate incandescente. Este é o calor criado a liberar tudo aquilo que está contido em meu coração. A técnica final que dou em troca de minha própria vida. E se terminássemos com beleza sua longa e tediosa vida, hein? Este será o ápice da sua existência. Cardia parte novamente para o ataque com o seu ferrão, porém Wesley se prepara. Você acha que alguém como você pode, mas nesse momento já é tarde demais.
Wesley é atingido violentamente pela agulha escarlate incandescente Antares. Aquela explosão de cosmo ilumina o escuro interior do templo maligno. Cardia de pé se pronuncia. Eu te disse, esse teu sol tão comum jamais poderia suportar Antares. Porém, parece que eu cheguei no meu limite. Naquele momento o cosmo do coração do escorpião começa a se apagar e Sasha corria até ele gritando por seu nome, Cardia. Porém o cavaleiro dizia em pensamentos, eu sempre soube que daria a minha vida para queimar em um momento assim. E naquele momento vemos que até mesmo Calvera estava caída ao chão. Ela então começa a recobrar a sua consciência e em pensamentos dizia, entendo, a luta já terminou. Você usou toda a sua força, Cardia, seu idiota. Veja só, você fez a Sasha chorar. A pequena garota abraçava o Cavaleiro de Ouro e Calvera chama pelo seu nome. Porém, de repente, o corpo destruído de Wesley se levanta e explode em energia. Calvera é jogada para trás e se perguntava se Wesley realmente estava vivo. E o líder dos Jaguars então se pronuncia. Meu corpo desintegrado. O plano que eu almejei por 10.000 anos. Escorpião Antares. Isso é imperdoável, Tezcatlipoca. Antes de eu desaparecer, eu te imploro, destrua parte deste mundo, mas especialmente este local e estas pessoas. E Calvera percebe que ele deseja explodir junto com Tezcatlipoca. Ela então grita por Sasha e sai correndo na direção da garota para salvá-la. Calvera estava ciente. Eu não vou conseguir nos proteger, esse é o nosso fim. Porém, de repente, em meio àquela explosão, algo surge na frente de Sasha. Aquele é o báculo de Athena, conhecido também como a deusa da vitória Nike. Calvera, então surpresa, se perguntava que luz seria aquela e o que estaria acontecendo. Esse era o despertar da deusa. E Sasha diz, Calvera, eu não tenho mais medo do futuro. Eu não direi aquelas palavras novamente. Se eu me deixar ser controlada pelo meu medo, eu não poderei proteger tudo o que eu desejo. Eu já não temo o meu próprio poder. De hoje em diante eu continuarei meu caminho vivendo intensamente como a deusa da guerra. Eu aprendi isso tudo com Cardia. Sorrindo, Calvera diz que sim, Sasha estava correta. E em frente ao deus Tezcatlipoca que atacava, Sasha utiliza seus poderes como a deusa Athena para proteger Cardia e sua amiga. E depois dela selá-lo, tudo havia acabado. Eles derrotam o deus dos Jaguars e Cardia, desacordado, sorria. Sasha então diz, Cardia, você realmente abriu meus olhos, por isso parece estar tão feliz, apesar de seu coração estar queimado. Esse egoísta escolheu queimar seu coração até ser consumido. A pequena deusa chorava e continuava dizendo, não, nós voltaremos juntos para o santuário, eu darei o meu melhor para ser uma boa Athena. Por isso, eu quero você lá comigo, Cardia. Calvera, que observava aquilo, diz, Athena, hein? A deusa da guerra. Apesar de um poder capaz de selar Tezcatlipoca, ela permanece sendo aquela criança gentil. Sasha responde que não sabia que tinha tal poder, mas do que ele serve agora. E nesse momento Calvera passa a mão na cabeça daquela criança. Ela fala, Sasha, tudo ficará bem. Nunca te disseram que o vento de hoje trará o amanhã? Naquele momento a mulher passa por uma transformação emitindo um brilho intenso e Sasha observava que o poder da luz atingiu com um branco puro. Calvera então dizia, eu também recuperei as minhas memórias, meus antepassados foram enviados aqui ao mesmo tempo que esse homem, vieram de um lugar distante no universo para observar a evolução da raça humana. O Jaguar Negro julgaria caso os humanos seguissem por um caminho errado e seu dever era destruí-los. E a serpente emplumada deveria ajudar a criar um novo mundo, antes de voltar a voar pelas estrelas. Sinto um imenso poder em meu interior, agora o sol te devolverá o calor que tirou. De repente vemos o cosmo de Calvera tomar a forma da serpente alada, e da boca da mulher emitir uma luz. Ela morde o peito do Cavaleiro de Ouro, e Sasha se surpreende. Calvera arranca a obsidiana que estava no coração de Cardia. Esse é o Tacotli, a presa que roubava o calor do coração de Cardia. E de repente o cavaleiro volta a respirar. Ele recobra a consciência e rindo dizia, ei, eu ainda tô vivo. E Sasha, muito emocionada, ainda chama o cavaleiro de idiota. Cardia, seu idiota, você não tem o direito de escolher a morte. O escorpiano perguntava por que Sasha estaria tão brava, e ela então o abraça enquanto chora. O escorpiano, sem entender, retribui aquele abraço, e também diz, ela briga comigo e agora começa a chorar do nada.
Calvera começa a rir e seus cabelos brancos voltam à cor negra de antes. Aqueles eram bons ventos. E alguns dias então se passam, após a batalha contra os Jaguars. Calvera continuava sua vida pacata no vilarejo e as pessoas perguntavam: "Ei Calvera, e a sua taverna? Eu pensei que tinha fechado para sempre." A mulher então ri: "Mas que piada, hein? Minha taberna jamais irá se fechar. Eu farei daquele lugar um lugar onde vocês poderão voltar sempre que quiserem." E em pensamentos ela dizia: "Cardia e Sasha, nossa pequena aventura parece já estar tão distante. Eu retornarei à minha vida de paz, mas certamente para vocês é diferente. Se vocês estiverem cansados, por favor voltem aqui. Eu estarei aqui para lhes servir uma boa caneca de bebida." Nesse momento somos levados até o santuário. Vemos Cardia andando pelas 12 casas e ele estava com bastante sono. E ao seu lado vemos Degel de Aquário que dizia: "Se controle um pouco, Cardia. Lembre-se que finalmente iremos conhecer a deusa Atena desta era." Porém o escorpiano dizia que aquela não era uma boa hora de jeito nenhum. "Eu cheguei ontem e agora eu já tenho que encontrá-la tão cedo. Não posso nem descansar um pouco." E Degel então responde: "Isso é um problema para você, que sempre se mete em situações de morte sem prévio aviso." De repente o cavaleiro de escorpião avista Sísifo de Sagitário e lhe dá bom dia. Com um olhar sério o cavaleiro de ouro se pronuncia: "Para começar, acho que tenho que lhe agradecer pelo seu esforço, Cardia." Dentro da sala do grande mestre, Seiji chama por Atena. Vemos vários servos ali presentes, e a deusa, enquanto andava, dizia em pensamentos: "Ei Cardia, você sabe por que eu agarrei a sua capa naquele dia? Eu queria escapar daqui do santuário, que é tão cheio de regras, e eu me sentia tão solitária, e de repente eu me deparo com você e suas atitudes tão infantis, que me fizeram lembrar do meu passado." Sasha se lembra de sua vida com Alone e Tema no orfanato. "Estou muito feliz de ter segurado sua capa naquele dia." A deusa senta em seu trono, segurando o báculo da vitória, e ao abrir a porta, Cardia se surpreende com Sasha à sua frente que dizia: "Bem-vindos, Cardia de Escorpião e Degel de Aquário. Eu sou a deusa Atena desta era. Estaremos juntos na Guerra Santa que o santuário irá enfrentar." Os dois cavaleiros dourados então se ajoelham perante Atena. E sorrindo Cardia dizia: "Ha, a Guerra Santa, hein? Esse lugar vai ficar bem interessante." E sorrindo Sasha responde que sim, seguiremos em frente, juntos. E com essa ajuda a menina desenvolveu sua força. Agora somos companheiros unidos por um vínculo intenso. E assim termina a história Gaiden de Cardia de Escorpião. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?